Como você lida com a rejeição? Quais são as áreas da sua vida das quais você foi rejeitado que te incomodam muito até hoje? Muitas pessoas sofrem bastante pelo fato de serem rejeitadas em diversas áreas da vida. Algumas delas, obviamente, impactam mais o seu emocional do que as outras. Mas será que há algum meio de lidar com a rejeição de modo que ela não torne uma grande vilã nas nossas vidas? Vem comigo para mais um episódio. Olá a todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao canal Vida Cotidiana. Já de antemão, peço a vocês que ainda não estão inscritos que façam isso. Cliquem no botão inscrever para fortalecer o canal e ajudar ele a ser compartilhado para mais e mais pessoas, ok? Vamos falar hoje sobre a rejeição. Com certeza você já foi em algum momento da sua vida rejeitado. E a rejeição é algo absolutamente natural em nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos a ela a partir do momento em que tentamos fazer algo que a gente considera importante para nós. E está tudo bem você ouvir um não, seja da boca de uma pessoa ou de alguma situação em específico. A questão fundamental que gira em torno disso é como que você lida com a frustração ocasionada pela rejeição. Primeiramente, vale ressaltar uma situação do qual gera uma confusão em muitas pessoas, que acreditam que rejeição e fracasso são a mesma coisa, porém, são totalmente diferentes. O fracasso, ele pode ser ocasionado por uma ação ou até mesmo por uma omissão. A partir do momento em que você deixa de tentar fazer algo, você já está fracassando ali na fonte. Então, se por exemplo você quer uma coisa e tem medo de ser rejeitado e por isso não faz, só por isso você já está fracassado. É claro que o fracasso ele pode ser derivado também de alguma atitude que você faz no meio do caminho que não coincide com aquilo que você deveria fazer para conseguir obter êxito. Porém, isso não significa necessariamente que ele se iguala em nível à rejeição. A rejeição nada mais é do que você dar a sua cara à tapa fazendo aquilo que você acredita ser importante e essencial para você e por acaso é obtido um não como resultado daquela sua ação. E isso muitas das vezes pode sim ter uma certa culpabilidade sua, algo que você poderia ter feito, mas muitas das vezes não tem a ver diretamente com aquilo que você de fato fez. E é isso que a gente vai desmistificar aqui nesse vídeo. Portanto, lembre-se, fracasso e rejeição são diferentes porque o fracasso, grande parte das vezes, está atrelado à não ação. E por isso, se você não fez algo, você já está fracassado por natureza. A rejeição é quando você realmente arregaça as mangas, tenta fazer algo que você considera importante e por acaso houve um não como resposta. Mas isso só será um fracasso de fato se você aceitar esse não como definitivo e não tentar fazer coisas que possam te levar em direção ao êxito. Então, saiba diferenciar os dois. E quando a gente fala de rejeição, é muito comum as pessoas terem um certo tabu em relação a isso, porque, querendo ou não, a rejeição causa uma espécie de dor que é similar à dor física, pois nós somos pessoas que o tempo todo temos aquele lance de querer obter o sim como resposta. E isso, muitas vezes, acaba se tornando um vício. E quando você ouve um não, principalmente se aquilo foi alvo de grande expectativa da sua parte, é normal que você sofra, que sinta dor. E essa dor, ela equivale sim a uma dor física mesmo. A questão é que você saiba lidar com ela caso a rejeição venha lhe fazer visita. Como já falei em outras oportunidades, nós somos seres que temos expectativas em relação a tudo nas nossas vidas. Até quando você não quer ter expectativa de nada, você está automaticamente tendo uma expectativa em não ter expectativas, se é que você consegue entender. E isso faz com que a gente projete situações a nosso respeito em terceiros. E quando nós não temos uma certa blindagem em relação a tudo que pode ser derivado daquela expectativa, a tendência de que a gente sofra é muito grande. E o objetivo desse vídeo é fazer com que você entenda todas as nuances que estão relacionadas com a rejeição
E o que você pode fazer enquanto ser humano para amenizar as frustrações que serão ocasionadas em decorrência dela. É claro que eu não sou nenhum expert sobre como evitar rejeições, até mesmo porque eu sou um ser humano como você. A questão aqui é exatamente saber lidar com aquilo que está no seu controle e simplesmente lavar as mãos em relação àquilo que foge da sua alçada. E é sobre esse medo da rejeição que muitas vezes temos nele como se fosse um fantasma, aquilo que nos assombra e que nos paralisa, que faz com que a gente simplesmente olhe para o lado, para a situação mais fácil que estiver na nossa circunstância naquele momento, ao invés de dar a cara a tapa de fato. E o que eu chamo a atenção é que a não ação, ou seja, o medo da rejeição, ela causa muito mais prejuízos do que simplesmente você ir lá e tentar fazer alguma coisa e ser rejeitado. O medo da rejeição traz consigo diversos colaterais, entre eles a perda de oportunidades de trabalho, você ter amores que nunca aconteceram, que poderiam ser fantásticos para o seu crescimento e aprendizado enquanto pessoa. Também pode ter planos de vida grandiosos que foram engavetados simplesmente por um medo que você poderia tratar e não o fez, sem contar outras experiências que poderiam ser grandiosas na sua vida. Tudo isso ocasionado pelo simples medo de ser rejeitado. Eu não julgo quem tem esse medo, pois todos nós temos de fato. Então não caberia a mim fazer um auto-julgamento e me condenar por isso. Mas o problema principal está em torno de você alimentar esse medo como se fosse algo que você tem que fazer porque é da sua essência. Porém, a gente precisa desmistificar essa questão de nutrir esse medo nas nossas vidas. Então, para você se libertar desse medo, não é um processo fácil, como nenhum outro processo de libertação em relação aos nossos medos. A primeira coisa que você tem a fazer é aceitar que o medo existe e que ele te assombra ali. A partir do momento que você aceita que tem sim medo de ser rejeitado, você já começa a ter uma visão clara sobre essa situação que está em torno da sua vida. E uma vez entendido que você tem esse medo bem latente, você precisa entender quais são as causas dele. Será que foi um trauma de infância? Será que foi alguma situação dramática que você viveu ao longo das fases da sua vida? Ou será que simplesmente foi o excesso de expectativas que você depositou em algo ou alguém e se frustrou em relação a isso? A partir do momento que você identifica as causas desse medo, você tem que observar de um modo frio e tentar criar mecanismos que fazem com que você observe essas causas e tente não eliminá-las, porque o que passou simplesmente passou. Não tem como você editar o seu passado. É uma cruz que você tem que carregar para o resto da vida. A questão é como conviver pacificamente com tudo isso que lhe causou frustração no passado. Uma vez que você entende que o seu passado ele não é o seu inimigo, mas sim algo que está ali, um companheiro de vida. E que por mais que ele tenha sido algo muito danoso para você hoje, você tem que abraçá-lo, porque já passou e simplesmente negar o que já existiu não vai fazer com que ele deixe de existir. Apenas vai fazer com que o acúmulo de frustração e de medos se multiplique. A partir do momento, então, que você anda de mãos dadas com seus demônios interiores, você já vai ter uma certa noção de como criar uma casca grossa em relação à rejeição. E para que essa casca grossa se torne algo bem resistente de fato, é importante que você se condicione a ser rejeitado. Sim, não estou pedindo para você ser masoquista. Não é isso. Estou dizendo que você pode fazer alguns exercícios para você lidar com a frustração ocasionada pela rejeição, já ter um preparo emocional para que a rejeição não me abale. Lembrando que eu vou abrir um parêntese aqui, não estou pedindo para fazer coisas inescrupulosas, ilegais ou coisas do tipo, não é isso. É simplesmente você fazer coisas que fazem com que você saia de um certo comodismo, de um certo conforto, justamente para você lidar com essa rejeição. Ainda que seja coisas que você rejeita em você mesmo. Por exemplo, se você tem uma certa resistência em acordar cedo, coloque o relógio para despertar mais cedo que o normal. Por quê? O seu organismo rejeita o fato de você acordar cedo.
Então você coloca o relógio para despertar mais cedo, para isso te obrigar a você fazer esse treinamento de rejeição. Tem outras coisas também. Às vezes você tem preguiça de, por exemplo, pegar um livro e ler. Coloque isso como objetivo para você. Se o obstáculo é pegar um livro e ler, pegue o livro e comece a fazer, para você criar essa situação de se rejeitar daquilo que você quer fazer, que te dá prazer. Outro exemplo, se você gosta de comer doce, condicione a rejeitar esse hábito em si mesmo. Experimente rejeitar essa vontade. A partir do momento que você vai criando exercícios, mecanismos para se auto-rejeitar, você vai se tornando casca grossa em relação a isso. É claro que existem outras coisas que podem ser feitas também. Tem um livro que fala muito sobre essa questão de exercícios para você se blindar em relação à rejeição, que chama-se Sem Medo da Rejeição, do autor Jia Jiang, que é exatamente este livro que está aqui comigo. Nesse livro, o autor ele cria uma série de exercícios para que ele possa ter uma casca grossa em relação ao fato de se blindar sobre as rejeições que inevitavelmente acontecem na vida. O autor conta neste livro, de uma maneira bem humorada, sobre o medo que ele tinha de ser rejeitado. Ao longo da sua vida, ele conseguiu obter um status de uma pessoa bem-sucedida. Ele é um chinês que, de repente, tinha planos de morar nos Estados Unidos, de se estabilizar como gerente de uma grande empresa, e ele também sempre teve o sonho de ter uma família, de ter filhos, e ele conseguiu de fato ter isso. Chegou no momento da sua vida que isso não mais brilhava os seus olhos. Ele chegou à conclusão de que sua vida andava muito pacata, de que as coisas que aconteciam eram mais do mesmo. Ele tinha, ao longo da sua vida, engavetado muitos projetos e também tinha muitos planos que ele deixou de concluir justamente por conta do medo da rejeição. E essa rejeição partia principalmente por pessoas da família, que simplesmente rejeitavam ele toda vez que ele tinha um plano de fazer alguma coisa que fugia daquela caixa, daquela bolha que era estabelecida pela sociedade e assim por diante. Até que chegou num ponto de que ele entendeu que a raiz do seu sofrimento maior de não tentar fazer algo se baseava em torno de simplesmente o fato de não tentar. Aí, a partir do momento em que ele se observou como um cara medroso, e aí, com base nisso, ele criou um blog que chama Sem Medo da Rejeição, do qual ele teve como objetivo, durante 100 dias contados a fio, ser rejeitado. Ele pensou o seguinte: cada um desses 100 dias eu vou fazer propostas absurdas a estranhos, e com isso eu sei que eu vou obter uma rejeição, mas é uma rejeição proposital, justamente para que a rejeição se torne algo pertencente à minha vida, que quando ela acontecer de uma maneira não proposital, eu tentando fazer algo que eu almejo para mim, isso não vai mais me causar danos tão graves como me causam hoje. E este livro conta de uma maneira bem engraçada várias das experiências absurdas que ele teve, inclusive alguns cases de sucesso. Experiências absurdas essas, como por exemplo, pedir dinheiro para estranho na rua, dinheiro emprestado, ou seja, uma coisa absurda, a pessoa nunca viu você e de repente você pede um dinheiro. Quem que garante que aquele que pediu dinheiro vai pagar a um estranho, não é mesmo? Também como pedir para jogar golfe no quintal do vizinho, e assim por diante. E os outros cases de sucesso que ele teve com esses pedidos absurdos foi, por exemplo, entrar numa loja de donuts, que é bem comum nos Estados Unidos, aquele biscoitinho redondo. Ele pediu para fazer um donuts temático da Olimpíada, coisa que não faziam lá, e aí a gerente atendeu ele e fez esses biscoitos em formatos de argola de Olimpíada, virou um prato da casa posteriormente, que inclusive a gerente da loja foi até convidada para um programa de TV por causa disso, dessa engenhosa ideia que ele teve. Não vou dar mais spoilers, simplesmente recomendo a você que realmente vê na rejeição um medo absurdo, que leiam esse livro. E só abro um parêntese, não é um daqueles livros de autoajuda barata, não, simplesmente é uma história interessante que o autor resolveu compartilhar com as pessoas que realmente acreditam que a rejeição é um grande fantasma em suas vidas. Para a gente chegar na reta final do vídeo, convido você a refletir sobre esse tema. Quantas oportunidades você já desperdiçou, excepcionalmente por medo de tentar? Ou quantas vezes você tentou algo, mas não evoluiu aquela situação que você estabeleceu para si mesmo, justamente por ter medo das próximas fases
que aconteceriam. É exatamente esse tipo de reflexão que é importante que a gente faça, porque o medo, independente se é da rejeição ou não precisa de ser um vilão. Ele pode ser apenas um companheiro de vida que você é obrigado a andar do lado. Então, ao invés de tentar expulsá-lo, abrace-o e tente descobrir o que você pode fazer em relação a ele, que vá fazer com que você haja e não com que você fique estagnado. Então, é esse o meu recado de hoje e eu quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários, porque é isso que faz ficar rico o nosso debate aqui. Então, um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo e até breve!